Dentro da programação da 5ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Gestão de Serviços Farmacêuticos em Oncologia, com a palestrante Graziela Escobar, que é farmacêutica pela FCF, USP, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP, especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em oncologia pela Sobrafo e diretora de qualidade e projetos do Grupo COI, Rio de Janeiro. Passo a palavra para a Graziela, então. Obrigada. Boa tarde, plateia extensa aí. Queria agradecer inicialmente ao convite, muito especial, desde lá da Sobrafo. Eu fico muito feliz de estar aqui falando, né, de oncologia, de gestão. Eu fui uma das... Eu não coloco isso porque mostra o quanto eu sou velha, mas eu fui uma das fundadoras da Sobrafo, né? Então, assim, são mais de 15 anos atuando com farmácia oncológica, desde o comecinho, desde os primórdios, trazendo o convencimento da importância do farmacêutico em oncologia. Então, ao longo dos anos, aí eu tenho bastante história para contar. Hoje eu sou diretora de qualidade e projetos, então não estou mais atuando tecnicamente como farmacêutica, mas eu posso trazer esse outro olhar também. Então, eu vou fazer muitas provocações sobre atuação em oncologia e atuação em gestão. E eu espero que o bichinho da oncologia ou da gestão pique alguns de vocês por esses momentos, tá? O Grupo COI no Rio de Janeiro, esse sotaque não é de carioca, óbvio, eu sou paulistana, estou no Rio há 6 anos, e foi no Grupo COI que eu comecei a trabalhar com qualidade de projetos. Antes disso, eu tinha uma atuação técnica, efetivamente. O Grupo COI é composto de 6 clínicas oncológicas ambulatoriais distribuídas pelo Rio de Janeiro. Então, tem unidade Barra, 2 unidades em Botafogo, uma unidade em Niterói, uma unidade em Nova Iguaçu. E agora, a nossa primeira unidade integrada, ambulatório e hospital, no Américas Medical City. Também faz parte do Grupo AMIL. Então, hoje, nós somos a referência da oncologia nacional para a AMIL. E aí eu vou contar um pouquinho de história. Eu não sei, alguém aqui já trabalha em oncologia? Estava esperando. Quando eu montei esses 3 primeiros slides que eu trouxe aqui, eu apresentei também num congresso de gerenciamento de projetos, que não tinha ninguém da área de saúde. Então, era pessoal de TI, engenheiros, tal. Quando eu cheguei no segundo slide, metade da plateia já tinha levantado de medo. Aqui eu espero não assustar ninguém falando de câncer, falando de pacientes oncológicos. Eu acho que a gente está... apesar de, na faculdade, não ter essa proximidade, né, esse convívio com pacientes, com doenças, com essa sistemática de saúde, eu acho que o farmacêutico, por natureza, já é mais sensível a esse tema, né? Quando a gente fala, então, em câncer, o que é câncer? Quem pode me dizer? Câncer, na verdade, é um conjunto de mais de 100 doenças, tá? Toda vez que a gente tem a perda do controle orgânico, né, de replicação celular, e essas células passam a se multiplicar desordenadamente e perdem a capacidade de morrer, né, de se autodestruir, o que a gente chama de apoptose, pode levar ao aparecimento do câncer. Então, quando a gente fala de câncer, eu preciso segmentar, entender, né? Eu estou falando de um câncer de mama, eu estou falando de uma leucemia, de um linfoma, porque cada doença vai ter um perfil específico de desenvolvimento, profissionais envolvidos e formas de intervenção distintas, tá? Então, a gente está falando em todo um universo quando fala na palavra câncer. Por outro lado, a gente ainda hoje trabalha muito com o estigma, né? De que câncer, quem tem câncer vai morrer ou vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Pelo contrário, hoje a gente sabe, pelo menos nos cânceres infantis,
que 70% dos cânceres são curáveis, né, na pediatria. No adulto, vai depender muito do estágio em que for diagnosticado e das possibilidades terapêuticas aí para esse paciente ou essa paciente. Aqui é só uma referência para a gente lembrar que o câncer, na verdade, é uma tendência natural, né, do indivíduo. Se a gente pegar aqui na primeira linha, né, todos os tipos de câncer, né, em todas as localizações, em pessoas de 40 a 59 anos, 1 em cada 12 homens vai ter algum câncer e 1 em cada 11 mulheres vai ter algum câncer, tá? Se a gente for andando aqui na idade, pegar uma pessoa com mais de 70 anos, 1 em cada 3 vai ter 1 em cada 3 homens vai ter câncer e 1 em cada 4 mulheres vai ter câncer. O que significa isso? Que com o envelhecimento é esperado que a pessoa desenvolva câncer se não tiver outra patologia, né? Se não tiver um acidente vascular, se não tiver um infarto, se não tiver uma doença infecto-contagiosa, a tendência natural é de desenvolver câncer porque as células vão perdendo a capacidade de autocontrole e também porque cada vez mais a gente vai estar sujeito a fatores que predisponentes ao câncer, né? Então a gente pode dizer qualidade de vida, alimentação, o churrasco, né? O chimarrão. Então todos eles são fatores predisponentes ao desenvolvimento do câncer, né? A poluição, né? Estilo de vida, fatores genéticos. Então, cada vez mais, conforme a gente tem uma população envelhecida e sujeita a fatores de risco, cada vez mais eu vou ter pacientes com câncer. Tá? Alguns estudos também mostram que a gente está evoluindo no número de pacientes com câncer, né? Aqui, a Organização Mundial de Saúde projeta para 2030 um aumento de 80% do número de mortes por câncer. Será que isso é só devido ao envelhecimento da população e aos fatores de risco? Na verdade, a gente está diagnosticando muito mais e melhor, tá? Então, às vezes, um paciente que a gente nem sabia do que tinha morrido, hoje a gente sabe que morreu de câncer. Então, esses números alarmantes são também relacionados ao diagnóstico precoce, ao diagnóstico efetivo de câncer, a despeito de outras doenças, tá? E aí, a cada ano, 7,6 milhões de pessoas morrem de câncer. No Brasil, a estimativa para este ano é de 349 mil novos casos, tá? Exceto câncer de pele, que não está aqui mensurado. Quando a gente vai para um perfil populacional, né? Então, homens e mulheres, a gente vai verificar a localização dos casos novos, né? A principal prevalência aqui em homens é tumor de próstata e, em segundo lugar, pulmão. E em mulheres, mama, cólon reto e colo uterino. Colo uterino, por exemplo, é uma doença que só é relatada em países subdesenvolvidos, né? Não é um termo politicamente correto de se dizer, mas o que acontece? Aqui só tem colo de útero o país que não tem uma estrutura de diagnóstico precoce consistente, né? Não faz o Papa Nicolau na sua população feminina, não tem um controle efetivo, né? Para você chegar ao câncer de colo de útero, você precisa não ter um sistema de prevenção efetivo. Então, muitos países do mundo já exterminaram o colo de útero e nós ainda somos a terceira prevalência aí. Aqui a distribuição, né, dos casos novos pelo eixo geográfico brasileiro. Obviamente, a gente vai ter uma maior proporção de casos em locais com alta densidade demográfica.
E aí, tendo contextualizado, entendendo qual é o panorama, né, da oncologia no Brasil, ou seja, uma doença altamente prevalente que vai demandar um sistema de saúde que realmente seja efetivo. Como é que a gente enxerga hoje o paciente oncológico rodando por essas estruturas, né, seja público ou privada? O paciente normalmente chega ou com um sintoma ou vai fazer um check-up. Então, no caso das mulheres, a mamografia ou ultrassom de mama anual. Muitas vezes, no caso de um câncer de pulmão, o paciente vai com uma gripe que se prolonga, que continua com tosse, que não consegue resolver, e aí vai e tem um achado num raio-x de pulmão. Então, muitas vezes, essa chegada do paciente ela não é estruturada, né? E aí, daqui até chegar ao diagnóstico, efetivamente, né, uma pergunta estruturada, será que é câncer? Muitas vezes leva muito tempo. A gente tem acompanhado como é o fluxo do paciente oncológico, até assim agora, semana que vem, dia 5, a ANS vai lançar o programa Oncorrede. O que significa isso? É um programa da ANS para as estruturas privadas, né, para a saúde suplementar, orientando todas as etapas da assistência, né, desde o diagnóstico até o fim de vida. Eu fiz parte desse grupo de trabalho e aí a gente discutiu muitas situações. A gente chegou a ver pacientes, um caso específico, um paciente com câncer de pulmão que fez 14 tomografias até a confirmação do diagnóstico. Porque a rede não está estruturada e não está preparada para um diagnóstico, para um cuidado efetivo do paciente oncológico. Tá? Tem toda essa discussão de cobertura, né? A gente hoje discute muito que quem recebe o serviço não é quem paga efetivamente. Ou quem paga a conta é o sistema público, ou quem paga a conta são as prestadoras, né? As operadoras de saúde, muitas das quais com recursos bastante limitados e bastante numa situação de quase falência, né? A gente teve a falência da Unimed Paulistana, em São Paulo. Unimed Rio vai, não vai, já está sobre interdição já faz mais de um ano. Então, como é que essas fontes pagadoras vão dar conta de uma estrutura, né, com envelhecimento da população, com mais diagnóstico de câncer e com tecnologias muito mais caras, né? Uma máquina nova de radioterapia, um medicamento novo, tem um custo significativo e como é que essas estruturas vão bancar? A partir desse momento, né, da discussão de quem vai pagar e como que isso vai acontecer, a gente tem normalmente a confirmação diagnóstica através de uma biópsia e um diagnóstico por imagem, né? Então, vamos dar o exemplo aqui do câncer de mama, vai ter uma punção por agulha fina, né, coletando um pouco de amostra do tumor, e a mamografia ou ultrassom de mama. Isso junto vai levar um laudo patológico e aí sim começa toda a fase de tratamento, né? Que pode levar cirurgia, químio, rádio e muito tempo de segmento, né? Muitas vezes 8 meses numa fase aguda, mas depois um acompanhamento que pode levar 2 anos, 5 anos, 10 anos, e aí um desembolso muito significativo, né? Seja do público ou do privado. No modelo tradicional, o que a gente via? Né? A atuação do cirurgião, que vai fazer a cirurgia e confirmar o diagnóstico, a atuação de um radioterapeuta, que vai iniciar a radioterapia, e depois disso a atuação do oncologista, que inicia a quimioterapia. Com a complexidade dos protocolos, dos tratamentos e do perfil do paciente oncológico, o que a gente está passando a enxergar? Um núcleo que é composto pelo oncologista, cirurgião, radioterapeuta, o patologista e o pessoal da imagem, e toda uma equipe multiprofissional que vai dar todo o suporte, né, do ponto de vista psicossocial, clínico, assistencial, a esse paciente oncológico que
vai viver mais, vai estar sujeito a drogas mais modernas e, por outro lado, toxicidades mais específicas, e pode ter um conjunto de comorbidades importantes aí também a serem trabalhadas. E aí aqui a gente começa a ver a figura do farmacêutico clínico fazendo interface com todos esses profissionais, tá? O que a gente ainda vê vocês estão vendo aqui, essa é a paciente, tá? Então, como é que ela interage com cada um dos profissionais? Ela vai no oncologista, que vai definir a conduta e o tratamento. Ela vai para o cirurgião, que vai proceder com a cirurgia e o acompanhamento pós-cirúrgico. Ela vai com o enfermeiro, que vai orientar sobre o cuidado de administração e toxicidade de tratamento. Ela pode ir com o farmacêutico, se for, receber orientações específicas sobre o uso de medicamentos. Só que cada um interage ainda hoje de uma forma totalmente segmentada. Na prática, o que a gente vê? Muitas vezes, isso a gente viu ao longo dos anos lá na clínica. Às vezes, o médico dá uma orientação sobre medicamentos e nutrientes, né, alimentos, totalmente discrepante da orientação que a nutricionista deu e que o farmacêutico deu. E aí o paciente vai, e agora? O que eu sigo? Para onde eu vou? Tá? Então, esse ainda é o modelo fragmentado de assistência que a gente enxerga hoje na oncologia. Fazendo aqui uma provocação. Eu tenho uma paciente, tá? De 56 anos, portadora de câncer de mama. Isso aqui é o estadiamento, estadio 2A, significa que ela tem um tumor relativamente pequeno, algum comprometimento de nódulos, né, axilares, mas não tem metástase. Então, é uma paciente com chance de cura alta. PS de 100, ou seja, ela está totalmente apta às atividades diárias, não tem nenhum comprometimento das atividades diárias. Só que ela é hipertensa, depressiva, né, tem um IMC de 27, ou seja, está um comecinho de obesidade e vai iniciar um protocolo de AC, doxorubicina, ciclofosfamida e docetaxel. Qual seria o papel de farmacêutico frente a esta paciente? Como é que o farmacêutico vai intervir? Qual é a atribuição principal dele ou quais seriam as atribuições do farmacêutico? Ninguém? O que vocês acham? Primeiro, o farmacêutico vai ser responsável pela manipulação, certo? Mas é só isso? O quanto o farmacêutico vai conseguir dar suporte à equipe multiprofissional, identificando qual é o perfil de toxicidade dessas drogas, se há necessidade de medicamentos de suporte para controle de náuseas e vômitos, qual é a expectativa de alteração de hemograma, como é que ele pode ajudar a equipe de enfermagem a orientar a paciente, ou ele mesmo orientar a paciente, né? Ao longo dos anos, a gente tem visto essa transição do farmacêutico absolutamente técnico para uma abordagem mais clínica. E o que a gente tem visto é a grande dificuldade do farmacêutico se adaptar a essa frente, né? Essa interação com a equipe e com o paciente. Então, aqui é só para vocês começarem a considerar essa questão, né, esse posicionamento do farmacêutico, não só frente às drogas, mas frente a uma atuação junto a uma equipe multiprofissional, com vários conhecimentos, vários saberes, e muitas vezes uma interação com o próprio paciente. Tá? Aqui só mais um exemplo, né? Aqui é um paciente bem distinto do primeiro caso. Ele é um paciente portador de câncer de pulmão metastático, já com bastante comprometimento das atividades diárias, perda de peso significativo, faz uso de fitoterápicos. A gente tem visto algumas abordagens, e, em especial, eu gosto muito da medicina integrativa. Não sei se vocês já tiveram essa
alguma familiaridade com essa abordagem. O que é a medicina integrativa? Existem os tratamentos alternativos ou complementares, que são aqueles que você vai fazer uma fitoterapia, uma acupuntura, algum reiki, algum tratamento, mas não tem nenhuma relação com o tratamento tradicional. A medicina integrativa já traz para perto essas abordagens e mostra, olha, o que tem evidência científica vai ser acompanhado junto. Por exemplo, yoga. O que não tem evidência científica não vai ser acompanhado e não é considerado como parte do tratamento, tá? Esse paciente que faz uso de fitoterápicos, normalmente não relata ao médico. Tem um estudo publicado que diz que 70% dos pacientes em tratamento quimioterápico, isso nos Estados Unidos, não relatava ao oncologista que fazia uso de fitoterápicos, de homeopatia e de outras alternativas aí. O que significa isso para a quimioterapia? Né? Para um paciente que pode ter um tratamento com alto potencial de hepatotoxicidade, de alteração de função renal. Pode ter um impacto muito significativo aí, inclusive na resposta ao tratamento que ele pode dar. Então, mais uma vez, estendendo a atuação do farmacêutico, não só aquele tratamento tradicional, mas a tudo que o paciente pode fazer uso ao longo do tratamento, que pode durar de 4 a 6 meses. Então, é fundamental esse olhar mais amplo, né, uma visão mais holística de quem é esse paciente oncológico e como o farmacêutico vai atuar frente a tudo isso. E aí, em algum momento do futuro, a gente vai conseguir ver isso, né, o paciente efetivamente no centro da assistência, sendo cuidado por toda a equipe multiprofissional, que vai ter uma linguagem única e uma preocupação com o bem-estar efetivamente do paciente. Tá? Eu trabalhei por quase 4 anos numa parceria com o MD Anderson Cancer Center, que é o maior centro de câncer dos Estados Unidos, que já tem esse modelo instituído, e é muito interessante quando você vê. Então, por exemplo, quando o paciente chega para a consulta, ela não vai no consultório do cirurgião, do oncologista, da enfermeira, muitas vezes em dias distintos, né? Ela senta no consultório e são os profissionais que vão chegar até ela. Então, vem o cirurgião, conversa com ela 5 minutos, aí vem a enfermeira, aí vem o oncologista, aí eles discutem numa sala anexa qual vai ser a conduta frente a essa paciente, e aí já chegam para ela, muitas vezes 1 hora, 2 horas depois, com todo o plano terapêutico estabelecido. Então, é uma diferença muito grande para a nossa cultura, né, de que a gente vê. Muitas vezes o paciente perdido no sistema, né, ficando muito tempo tentando confirmar um diagnóstico e depois, até iniciar o tratamento, perdido mais um tanto de tempo. E aí a gente começa, então, a entrar um pouco mais especificamente na discussão do que é qualidade, do que é gestão efetivamente. Tá? Eu gosto muito dessa abordagem do Dan Abedian, ele é um dos pais aí da gestão em saúde, né, da qualidade em saúde, foi um dos primeiros a trabalhar essa conceituação. E aí ele vai dizer, qualidade é a obtenção dos maiores benefícios. Então, notem que ele não está falando de benefício absoluto ou de 100% de garantia. É maior benefício com os menores riscos. Também ele não está dizendo sem riscos. Tá? Não existe qualidade em saúde que não tenha risco. Não existe um hospital, um serviço de saúde que não tenha erro relacionados a medicamentos. Tá? Isso é pura fantasia. O que se tem os serviços que buscam a qualidade, eles vão ter um maior controle e um monitoramento mais efetivo, tá? E barreiras de segurança, mas jamais erro zero. Isso não é possível. Menores riscos e custos para os pacientes, benefícios estes que, por sua vez, se definem em função do alcançável de acordo com os recursos disponíveis e valores sociais existentes. Ou seja,
quanto mais dinheiro eu tiver disponível, quanto mais recurso eu tiver, eu espero maior benefício e menor risco. Tá? Muitas vezes nem isso é fator crítico de sucesso. Às vezes eu tenho um dinheiro disponível mal usado, mas, a princípio, se eu tiver recursos, né, e aqui eu vou falar recursos, dinheiro, estrutura, pessoas, eu vou ter um balanço melhor entre qualidade, entre benefício e risco. Consequentemente, eu vou ter maior qualidade. Tudo isso vai estar dependendo de valores sociais existentes, ou seja, a qualidade no Brasil pode ser diferente de qualidade na Europa. Por exemplo, o sistema de segurança, né, os núcleos de segurança do paciente em Portugal e na Espanha são tão mais desenvolvidos que os nossos, que quando eles sabem que cometeram um erro com um paciente, por exemplo, administrei uma droga errada num paciente, né, um quimioterápico errado num paciente. O que a gente faz no Brasil, normalmente? Tenta conciliar de forma que ele tenha menos toxicidade, mas muitas vezes nem conta para o paciente. Qual é a realidade do sistema português e espanhol? No primeiro sinal de que eu cometi um erro, o médico vai lá conversar com o paciente, pedir desculpas pelo erro e mostrar como é que ele vai tentar contornar essa situação. Então, tem muito de cultura, né? Muito de valores sociais envolvidos aí nessa abordagem. E o que significa, então, falar de gestão, né? A gente falou gestão de serviços farmacêuticos. Do que a gente está falando, afinal de contas? Gestão significa gerenciar, administrar, tá? E pode ser uma instituição, uma empresa, uma entidade social, tá? Isso é o termo amplo, né? Então, é como é que eu vou administrar, olhar, né? Monitorar como é que isso tudo está acontecendo e tomar ações consistentes. A gestão em saúde, ela ainda está engatinhando, né? Vocês vão ver que essa conceituação é de 1990. Então, se a gente pensar lá nos sistemas de qualidade, né, de gestão de qualidade, o sistema Toyota de produção é da década de 40, né? Ou seja, indústria automobilística, aeronáutica, linhas de produção, as indústrias em geral, vem pensando gestão e estruturando seus processos da década de 40 para cá. A saúde veio num caminho contrário. O que acontecia, né? Normalmente, os serviços de saúde surgiram assim. Um grupo clínico, né, de médicos que começava a se diferenciar e era alçado a gerente, diretor, superintendente, presidente, sem uma carga de conhecimento de gestão vinculada. Então, muitas vezes, as decisões eram a partir do olhar clínico, né? O que eu faria com o meu paciente e não o que eu faria com um grupo, com uma população. E muitas vezes a decisão individual é oposta a uma decisão de grupo, né? A farmacoeconomia fala muito isso, né? Se você investir todo o seu recurso num único paciente, todos os outros pacientes não vão ter recurso disponível. Então, ou você trata um no padrão ouro, ou você trata 100 com o mesmo recurso, mas dá um cuidado mínimo para aquela população de 100, e não para um único. Então, essa mentalidade, né, de tratar caso a caso não é a realidade da gestão e não pode ser entendida dentro de um sistema de saúde como qualidade. Dona Abedian, então, ele fez essa sistematização. Então, ele disse que, né, em 1990, que a atenção médica ela pode ser sistematizada em 3 aspectos. Então, quando eu tenho, né, um sistema de saúde, um serviço de saúde, eu posso entender sob a ótica de estrutura. Então, quais são os recursos físicos que eu tenho, né? Estrutura, parede, acesso, equipamentos, mobiliário.
recursos materiais e financeiros necessários para assistência médica. Isso aqui vai incluir, né, o quanto eu tenho de financiamento e mão de obra qualificada. Eu vou ter processos. Todas as atividades envolvendo os profissionais de saúde e pacientes podem ser consideradas processos, tá? E eu posso estabelecer padrões que eu vou aceitar para que esses processos aconteçam. Então, eu vou entrar um pouco mais detalhadamente nessa abordagem. E, por fim das contas, eu vou medir o resultado, tá? Será que o que eu pensei como sendo uma gestão em saúde, como tendo qualidade, realmente está produzindo um resultado favorável, né? E qual seria o resultado fim da assistência? Se a gente pensar num paciente com câncer, que ela fique curada, né, num primeiro momento. A questão é que, muitas vezes, para a gente ter essa confirmação de cura, pode levar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, hoje, o que a gente tem é um monitoramento de resultados ou desfechos intermediários. Eu vou monitorar se eu estou trazendo menos toxicidade, se eu estou reduzindo o tumor, se eu estou tendo mais tempo até a progressão da doença, até conseguir mensurar a progressão da doença, se eu estou gastando menos, né, se eu estou errando menos. Então, estes são resultados ou desfechos intermediários que eu meço para ter uma indicação de que, se eu fizer tudo isso direito, eu espero que a paciente viva mais tempo ou até seja curada. E aí, então, a gente começa a pensar a saúde como um processo, né? Como uma linha produtiva. E, assim, por muito tempo foi bastante desafiador você pensar que um serviço pode ser pensado como uma linha de produção, né? É muito fácil eu pensar numa linha de produção de um injetável, né? Eu vou colocar ali os insumos, eu tenho o frasco ampola, eu tenho o recipiente, eu tenho o princípio ativo, e aí eu vou colocar na minha linha de produção, vou chegar lá no fim com o frasco ampola identificado, com controle de qualidade e com uma reprodutibilidade garantida. Como que eu faço para garantir reprodutibilidade de um serviço? Né? Por exemplo, de uma consulta médica, que foi o grande desafio que Dona Bedian trouxe. Eu vou pensar esses sistemas como uma linha produtiva efetivamente, tá? Em que eu vou ter um fornecedor, uma entrada, né? Esse fornecedor vai entregar alguma coisa. Então, quando a gente pensa na linha de produção de medicamentos, os fornecedores de insumos de matérias-primas vão entregar as matérias-primas. Aqui, efetivamente, eu vou ter a transformação, né, dentro de uma linha de produção. E no caso da consulta médica, então, eu vou ter quem vai fornecer. Pode ser, por exemplo, o atendimento, né, a recepção, que vai fornecer um paciente identificado. Esse paciente vai passar pela consulta médica de acordo com habilidades do médico, métodos previamente estabelecidos, recursos, por exemplo, um sistema informatizado, e padrões previamente estabelecidos. Eu posso monitorar tempo de consulta, quais são as perguntas que o médico vai fazer ao paciente, como é que ele vai registrar isso em prontuário, quais são as condutas possíveis, tá? E aí o paciente vai sair com um diagnóstico estabelecido para a próxima etapa do processo, que pode ser, por exemplo, a equipe de enfermagem que vai administrar o quimioterápico. Quando a gente pensa dentro dessa ótica, toda a organização, então vamos dar um exemplo aqui de um hospital, vai se relacionar como uma grande relação cliente e fornecedor. Então, a equipe de enfermagem fornece informações para o médico, que fornece informações ou uma prescrição para a farmácia, que vai preparar o medicamento, que vai fornecer para uma outra equipe de enfermagem, e assim por diante. E a gente começa a estabelecer requisitos desses processos, começa a conseguir monitorar resultados e ter reprodutibilidade na assistência. Aqui trazendo um diagrama muito simples, tá? O nosso é bem mais complexo,
em que a gente segmenta os processos em estratégicos, primários ou finalísticos, ou seja, aqueles que realmente têm relação com o paciente direta, e os processos de apoio. Então, dando exemplo aqui, né, da manipulação e de distribuição de medicamentos, que vai dar apoio à quimioterapia. E aí todo esse fluxo vai acontecer efetivamente. Tem uma definição muito interessante de Porter. Tá? Porter é um grande estudioso de marketing, de resultados. Então, quando você vai numa livraria de aeroporto, Porter é sempre um dos mais vendidos, que vai dizer sobre o que um determinado processo, né, um serviço ou produto, vai agregar valor ao longo da sua linha de produção. O que efetivamente o cliente ou o paciente vai enxergar de diferença daquilo que você está fazendo. Então, enquanto eu estou lá manipulando o quimioterápico, o que o meu paciente vai enxergar de valor? Será que ele vai receber só a bolsa manipulada e vai enxergar algum valor? Ou ele vai enxergar possibilidades de cura? Ou ele vai enxergar informações que efetivamente vão contribuir para o dia a dia dele até que ele termine o tratamento? Com tudo isso, então, a gente tem essa relação estabelecida, né, entre clientes e fornecedores dentro da instituição, e o paciente ele vai passar por todo esse processo de uma forma mais transparente, não relacionada a pessoas, né? É muito comum isso, né, nas equipes de enfermagem. O paciente chega, não, eu só quero ser atendido pela Maria, porque a Maria é que sabe funcionar meu catéter. Se a Joana vier, ela não vai saber funcionar, ela não vai prestar o cuidado que eu sei que a Maria tem. Isso ainda é muito comum nas instituições de saúde, mas cada vez mais instituições que primam pela gestão, né, que primam pela qualidade, não podem ter essa diferenciação entre profissionais. É óbvio que, quando a gente fala isso, eu não estou falando de linha de produção, né, de parafuso. Cada paciente tem um perfil distinto, uma necessidade específica, mas dentro daquilo que pode ser padronizado e estruturado, isso vai ser. Então, dentro da técnica de punção de catéter, você vai ter um passo a passo que deve ser seguido. Obviamente, isso está inserido dentro de um contexto humanístico em que a enfermeira vai fazer o acolhimento, vai dar todo o cuidado, conversar com o paciente, mas o processo em si ele está estabelecido e não deve ser variado de acordo com o que foi descrito. Que eu já falei. Então, aí a gente tem o exemplo da manipulação, né, que eu já falei. E aí, então, a gente começa a discutir, na linha do tempo, como é que a quimioterapia vem evoluindo e como é que a intervenção do farmacêutico vem acontecendo dentro dessa ótica. Quando eu comecei a trabalhar com oncologia lá em 96, tudo que a gente tinha era este manual, tá? Melhorando o processo da quimioterapia, que dizia muito, você tem que usar luvas, 2 pares de luvas, manipular em cabine de segurança biológica, trocar o capote a cada derramamento, orientação do kit de derramamento, quais seriam os materiais preconizados, qual seria a técnica de manipulação. Tá? Isso é o que a gente via há 20 anos atrás. Depois, esse documento de 2000, ele já começa a discutir erros relacionados a medicamentos e como implantar processos de segurança, né? Barreiras de segurança para efetivamente controlar esses erros. Em 2004, foi publicada a RDC 220. Eu fui uma das redatoras da 220. Até o momento, a gente não tinha no Brasil nenhum documento que efetivamente normatizasse a conduta, né, na oncologia. E foi o primeiro documento a efetivamente compor uma equipe multiprofissional mínima, né, na oncologia, composta pelo oncologista, pelo enfermeiro e pelo farmacêutico.
e já trazia, dentro das atribuições, alguns padrões bem interessantes, né? Estabelecer protocolos de tratamento, capacitar profissionais envolvidos. Então, se a gente faz a correlação lá com Dona Bedian, né, ele mostra, olha, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter processos estabelecidos para os procedimentos, para os pontos de risco, né, e eu tenho que ter gestão efetiva sobre todas as etapas. Obviamente, esse documento, depois de alguns anos, já merece um novo olhar, né? A gente teve uma evolução muito significativa, mas foi um marco. A partir de 2004, você tem efetivamente a constituição das equipes multiprofissionais e um olhar de processos frente ao cuidado do paciente oncológico, tá? Aqui, né, a questão da obrigatoriedade da avaliação farmacêutica da prescrição. Então, hoje, nenhuma prescrição de quimioterapia pode passar, né, pode ser administrada sem que o farmacêutico efetivamente monitore todos esses requisitos, né? Informações sobre o paciente, peso e altura, diagnóstico, se ele tem insuficiência hepática ou renal, quais são as doenças concomitantes, qual é o conjunto de informações sobre o esquema terapêutico, e a gente tem esquemas bastante complexos aí, né, em que eu vou ter doses em dias diferentes, uma sequência de infusão preconizada, informações específicas de diluição, de tempo de infusão, via de administração, toxicidade, perfil em medicamentos de suporte. E aí a gente começou efetivamente a discutir como realmente introduzir barreiras de segurança para que não haja, em última instância, baixa qualidade, ou seja, eu tenha riscos exacerbados dentro da assistência ao paciente oncológico. Esse documento de 2006, ele mostra uma informação bem interessante, né? Que a falha de comunicação é responsável por 50% dos erros de medicação e 20% das reações adversas a medicamentos. O que é a falha de comunicação? Quando você não respeita as etapas de segurança e faz, por exemplo, uma ordem verbal de quimioterápico, ou uma prescrição manual com dificuldade de entendimento de como é a grafia, né? Um 0 pode ser um U, pode ter ponto em lugar de vírgula, e aí você vai ter uma falha de interpretação e muitas vezes levar ao erro. Aqui é uma figurinha representativa, só para a gente tomar o cuidado de não ir evoluindo com o tempo, tendo a mesma conduta, né? Então, hoje a gente tem sistemas informatizados, calculadora de superfície corpórea, calculadora de dose, guidelines bem estabelecidos, protocolos bem estabelecidos, prescrição eletrônica, mas até que ponto a gente está usando efetivamente esses recursos para trazer maior segurança para a assistência, ou simplesmente a gente está confiando nesses dispositivos como premissas básicas de que isso vai trazer alguma segurança para o processo. Então, entendendo que tudo que a gente fizer dentro da ótica de um sistema de saúde, de um serviço de saúde, pode ser entendido como um processo, na farmácia oncológica a gente pode segmentar, então, eu listei alguns processos principais, mas a gente consegue identificar outros, tá? Então, eu vou ter a avaliação da prescrição médica, que eu detalhei um pouco, a manipulação de quimioterapia. E é engraçado que, assim, por muitos anos se entendeu que o único processo em que o farmacêutico estaria inserido dentro da oncologia seria o da manipulação de quimioterapia. E vocês viram como a gente tem uma abordagem muito mais extensa do que isso. Distribuição, dispensação. A dispensação é um tópico interessante. Se a gente for observar o pipeline da indústria farmacêutica, muitas novas drogas, né, que estão surgindo aí, que nos próximos anos vão ser disponibilizadas no mercado,
ao invés de uma via de infusão intravenosa, estão vindo como drogas orais. Isso significa que o paciente vai poder pegar a caixinha e levar para casa e receber o quimioterápico em casa. Qual é a segurança que a gente vai dar para esse paciente, né? Como é que eu vou monitorar a adesão, efetivamente controlar se ele está fazendo o uso adequado, qual é a toxicidade, se ele tem um canal de comunicação, se ele vai receber orientações precisas e específicas sobre esses medicamentos de uso oral. Então, eu preciso também formalizar um processo de como eu vou dispensar a quimioterápica oral, né, para que eu tenha realmente uma rastreabilidade, um controle sobre esse processo. Atenção farmacêutica, não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma grande área de atuação e que a gente ainda vê com poucas iniciativas dentro da oncologia, muitas vezes por falta de tempo, né, falta de recurso. A gente ainda não vê essa abordagem mais clínica dentro da oncologia e a farmacovigilância. Quem seriam os fornecedores, então? Eu posso ter empresas de equipamentos e engenharia, né, cabine de segurança biológica e outros equipamentos. Eu vou ter os medicamentos fornecidos por indústria farmacêutica e insumos em geral, então bolsa, equipo, seringa, né, dispositivos de segurança, o médico prescrevendo e o próprio paciente com informações específicas que vão entrar nesse processo, que podem gerar algum resultado diferente se eu, por exemplo, não tiver informações específicas do paciente aqui. E quem vão ser os clientes da farmácia oncológica, né? Muitas vezes a enfermagem, e é interessante a gente colocar essa abordagem da enfermagem como sendo um cliente. Eu assim convivi muito com essa relação farmacêutico e enfermeiro. No começo, o que acontecia? As clínicas de oncologia não querendo fazer a introdução do farmacêutico, que era mais um salário, mais um profissional envolvido, tinha um enfermeiro manipulando e fazendo todas as atividades. E aí o farmacêutico entrou, num primeiro momento, como um opositor ao enfermeiro. Então, seria ou ele ou eu. Né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi entendendo que era uma relação cliente-fornecedor, ou seja, o farmacêutico vai apoiar muitas das iniciativas do enfermeiro e, por outro lado, o enfermeiro vai fornecer informações relacionadas ao paciente que vão sustentar esse processo de manipulação e de orientação do paciente oncológico. Então, quando a gente olha sob essa ótica, né, coloca o enfermeiro como um cliente, começa a entender quais são as necessidades, né? De quanto tempo eu preciso, em quanto tempo eu preciso entregar um medicamento manipulado, quais são as informações do rótulo, como é que eu devo orientar a equipe de enfermagem, muitas vezes treinar efetivamente a equipe de enfermagem para que esse processo seja mais seguro e traga resultados mais efetivos, tá? E aí eu posso ter como clientes ainda, né, o paciente, a sociedade, se eu tiver campanhas educativas, orientações gerais à população, e a própria direção da instituição. Por que a direção da instituição é um cliente aqui? Né? A gente tem visto cada vez mais que os medicamentos que eram de alta margem de lucro, né? Então, tinha medicamentos no passado que davam 60%, 70% de lucro. Hoje, essa margem, né, com os imunobiológicos, com as novas drogas, tem reduzido, muitas vezes, a uma margem de lucro de 10%, 15%. E aí, qual vai ser o papel muito significativo do farmacêutico perante a gestão do hospital, perante a direção do hospital? Aproveitamento, né, monitoramento de perdas, agendamento inteligente para não ter perdas. Então, um controle muito mais efetivo para que essa margem de lucro seja sustentada e até o negócio em si se sustente. A gente vai falar em indicadores, então, dentro dessa ótica. Por que eu tenho que
padronizar os processos, né? Eu falei um pouquinho ali sobre a punção de catéter, por exemplo. Por que eu tenho que ter algum nível de padronização dentro desses processos? Para que eu consiga ter alguma previsibilidade. E a previsibilidade vai me dizer quanto tempo eu vou levar para fazer determinada atividade, qual é o requisito de entrega de determinada atividade, né? Como é que eu posso entregar? E garantir que, independente do profissional que fizer, eu vou ter o mesmo padrão de entrega. Tá? E aí, por isso, é que a gente vai padronizar processos. Ao longo dos anos, houve um entendimento muito inadequado sobre as acreditações, né? Se entendia que a acreditação era ter um monte de papel, descrever um monte de procedimento para quando chegasse o auditor, está tudo escrito bonitinho e passar na acreditação, ter o selo de qualidade ali, e na semana seguinte ou no mês seguinte, nada daquilo se sustentava e ninguém mais fazia aquilo. A ótica é totalmente diferente, tá? Você tem que ter procedimentos escritos e que sejam seguidos para que realmente você garanta essa reprodutibilidade. Mas, a partir do momento que eu tiver qualquer inovação, né, um novo produto no mercado, uma nova técnica de manipulação, eu adeque, né, gere novas versões de documentos e eles sejam sempre válidos e realizados. Tá? E aí a gente pode ter, dentro dessa ótica, né, um conjunto de documentos, normas, políticas, manuais, instruções de trabalho, né, os famosos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, tudo isso dando sustentabilidade para o processo, né, e algum nível de controle. Então, aqui é uma forma de representação, e aí vocês vão ver, desde documentos redigidos, né, escritos, passo 1, passo 2, até essas representações gráficas que são muito mais amigáveis, né, muito mais fáceis de entender. Então, se você for ver um fluxo, ele vai ter essa descrição para início ou fim do processo, cada atividade vai estar representada dentro de uma caixinha e as decisões vão estar em fluxogramas. Tá? Então, dando um exemplo aqui, bem genérico, se eu tenho uma atividade, né? Por exemplo, manipulação de quimioterápicos, eu vou ter o início aqui, que é o medicamento separado, atividade 1, realize a higienização, atividade 2, separe e encaminhe para a cabine de segurança biológica. Aí eu posso ter uma decisão aqui, se eu vou separar só no momento que o paciente chegar ou não. E aí, dependendo da decisão, eu vou ter uma atividade a seguir até chegar no fim do processo. Então, eu vou realizar o passo a passo de forma sistematizada e de fácil visualização. Aqui já é um processo real, tá? E aí eu vou ter a possibilidade de representar com legenda, sendo cada cor um profissional diferente atuando, ou eu posso ter o fluxo em camadas, que é o que a gente mais utiliza, em que cada camada é um profissional distinto realizando a atividade. Então, voltando, né, como exemplo, se eu tenho processo de avaliação da prescrição, todos os pontos críticos que eu sei que podem levar ao erro têm que estar documentadas e estar dentro de um procedimento para que a gente monitore se todos os profissionais, né, no caso, todos os farmacêuticos que estão seguindo o processo, estão seguindo o fluxo, eles monitorem se nenhum desses pontos críticos está sendo desrespeitado. Aqui, numa visão mais ampla, né, na linha do tempo, como é que a gente pode entender a evolução dos processos? Tá? Então, toda vez que eu implemento uma melhoria, se essa melhoria não se sustenta, por exemplo, eu tenho uma nova técnica de manipulação, mas eu não formalizei e não treinei outros profissionais.
Quando o responsável por essa nova técnica vai embora ou está de férias, o processo cai. E aí eu não sustento a melhoria ao longo do tempo. Se eu tiver, né, como eu falei anteriormente, processos documentados, formalizados e monitorados, eu vou, cada vez que eu tenho uma melhoria, eu vou sustentando e aí eu vou evoluindo ao longo do tempo e desenvolvendo, né, uma instituição que realmente tem uma sistemática, uma gestão mais efetiva para os seus processos. Aqui é uma frase de Deming, né? Deming era um dos estatísticos que teve envolvido com o sistema Toyota de produção, então toda a revolução da indústria automobilística. E ele dizia, não adianta você fazer o seu melhor, o que você acha que é melhor, né? Você primeiro precisa saber o que é o correto, né? O que deve ser feito, para depois dar o seu melhor. Então, se você não tem um norte, né, uma orientação, não adianta falar, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou esforçando ao máximo, eu estou me dedicando, mas você não está fazendo o correto. Então, com base nessa premissa, a gente precisa entender, né? Na verdade, dentro de tudo que a gente faz, qual é a forma correta de se fazer, né? E como é que eu vou monitorar isso? Então, Ishikawa dizia, quem não mede não gerencia. O gerenciamento começa pelos indicadores, tá? Que são características numéricas sobre a qual é necessário exercer controle. Ou seja, eu só vou monitorar aquilo que eu realmente preciso controlar. Não adianta eu ficar monitorando quantas folhas de papel sulfite tem na impressora. Eu não vou fazer nada com essa informação. Agora, quantos medicamentos fracionados eu tenho na geladeira e por quanto tempo eles vão ser disponíveis, né, eles vão ter estabilidade, aí sim. Então, esses casos eu tenho que gerenciar e realmente tomar ações em cima disso. Tá? Quando eu parto, então, para a gestão de desempenho ou gestão de resultados, eu preciso ter objetivos bem definidos. O que eu vou fazer com esses dados, como é que eu vou tomar decisão, quem vai me auxiliar a tomar decisão e em que momentos eu vou intervir para ter maior controle do processo, né? O que eu vou fazer com os dados, como é que eu vou coletar esses dados, né? Registrar adequadamente e utilizar de forma correta. Tá? Os indicadores, então, são os meus indicadores de monitoramento, né? Como é que eu vou gerenciar esse processo? Seria o meu painel de bordo. E aí eu posso mensurar o desempenho do processo, que pode ser avaliado com a qualidade, a produtividade e a satisfação do cliente. Dando alguns exemplos aqui, como é que eu vou medir produtividade, então? É a relação entre o que eu estou produzindo e o recurso consumido. Tá? Então, ele vai ser uma razão entre produção e recurso consumido. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Na manipulação, eu posso ter número de bolsas manipulados sobre número de farmacêuticos na produção. Então, no final do mês, eu vou ter 500 bolsas por farmacêutico. Tá? E aí eu vou definir uma meta dentro disso, até para eu avaliar volume de recursos. Quando é que eu preciso contratar mais um farmacêutico? Quando eu ultrapassar a meta de 600 bolsas por farmacêutico, pode ser um indicador e uma meta estabelecida. Tá? O problema é que muitas vezes a gente não monitora, demanda recursos sem ter efetivamente o racional estabelecido dentro dessa ótica. Número de prescrições avaliadas sobre número de farmacêuticos na avaliação, é a mesma lógica. Tá? Então, aqui ele era indicador de produtividade. O indicador de qualidade, ele vai me dizer, normalmente, de quanto eu erro ao longo do meu processo. Tá? Então, quantos erros por volume produzido. Por exemplo, número de bolsas com partículas sobre número de bolsas preparadas, ou número de bolsas com perfuração sobre número de bolsas preparadas, número de rótulos com erro sobre número de rótulos gerado. Então, enquanto os indicadores de produtividade me dizem como eu devo estruturar o meu serviço, número de farmacêuticos, número de equipamentos, né?
aqui o de qualidade me diz como eu devo gerenciar o procedimento em si. Né? Se eu estou tendo um volume muito grande de bolsas com partículas, será que eu não estou seguindo alguma etapa de verificação ou algum procedimento específico que está me levando a erro? Então, baixa qualidade normalmente vai estar relacionado a processo. E aí eu vou precisar rever o processo, treinar, revisar etapas, inserir mais etapas, né, para que eu realmente tenha um indicador mais adequado. E, por fim, os indicadores de satisfação, que vão dizer o nível de satisfação dos clientes. Né? Quando a gente falou lá atrás da cadeia de valor de Porter, como é que o meu paciente, ou até internamente, né, como é que a equipe de enfermagem, por exemplo, está reconhecendo a qualidade do serviço prestado pela farmácia. Então, normalmente, a gente usa questionários estruturados para medir a satisfação. A satisfação ela é muito menos quantitativa, né? É uma percepção. Então, normalmente, o indicador de satisfação sozinho não me ajuda a tomar decisões. E aí, como eu falei, para cada indicador eu tenho que ter uma meta estabelecida que deve ser desafiadora, ao mesmo tempo passível de ser atingida, né? Alinhada com os recursos que eu tenho disponíveis e que seja mantida ao longo do tempo. Normalmente, a gente vai estabelecer a meta de acordo com o comportamento histórico. Se eu não tiver como comparar com outras instituições, eu vejo, ao longo dos meses, como é que o meu processo está funcionando e defino uma meta. E aí, eu vou monitorando e acompanhando e tomando ações em cima desses resultados. Então, dando um exemplo aqui, eu tenho um indicador genérico, tá? Não vou dizer aqui do que ele é, mas era um indicador real, em que eu tinha uma meta, era um indicador de qualidade, de menos de 5% de erros ao mês. Olha como o meu processo estava funcionando. Vocês acham que essa é uma meta viável para esse processo? Uma meta adequada? De forma alguma, né? O processo não se sustenta. Provavelmente a meta desse processo estaria aqui em torno de 10%. Lembra quando a gente colocou lá que a qualidade está dependendo dos recursos disponíveis? Muitas vezes, para eu ir de uma meta de 10% para 5%, eu tenho um investimento tão grande que esse processo não se sustenta. Então, eu mantenho 10% e gerencio esse resultado. Tá? Agora, aqui nesse outro exemplo, né? Eu tenho no máximo 8% de erros aqui. O que vocês acham desse processo? Ele tinha um comportamento caótico aqui no começo, mas depois alguma ação foi instituída aqui, né, para que depois eu passe a ter esse processo gerenciado e se aproximando da meta. E se a gente for acompanhar para o futuro, provavelmente esse processo vai estar estabilizado nos 8%. Então, aqui é uma meta viável, em que realmente a gente conseguiu, através de algum esforço, provavelmente aqui entre os meses de fevereiro e março, conseguiu estabilizar esse processo. Aqui eu vou falar rapidamente sobre ferramentas da qualidade. Então, a gente tem várias técnicas, né, de utilização de ferramentas em que a gente vai coletar dados, agrupar e organizar para realmente possibilitar a tomada de decisão. Aqui, então, é a estratificação, em que eu pego um conjunto de dados, por exemplo, bolsas manipuladas no período de um mês. Tá? Se eu tive erro por período de manipulação, por manipulador, por medicamento manipulado, então eu vou estratificando até chegar na raiz do meu problema. Onde é que estava acontecendo o problema? Será que o meu manipulador manipulador A estava gerando mais erros, ou era o turno de trabalho para que eu possa tomar decisões. Tá? Muitas vezes a gente não tem como coletar os dados, né? A gente acredita que toda vez precise de um sistema informatizado ou de uma planilha de Excel para coletar dados.
E o que a gente observa na prática é que, se você não tem uma ferramenta de coleta de dados, você elabora, ainda que seja numa folha de papel. Então, é o exemplo aqui de uma folha de verificação criada para que eu realmente possa monitorar os dados, coletar as informações para chegar no indicador. O gráfico de Pareto já é uma ferramenta mais estruturada, né? A gente consegue fazer isso no Excel, e ele nada mais faz do que classificar, né, por percentual de ocorrência em ordem decrescente, para que a gente tome ações em cima daqueles maiores problemas. Então, normalmente, quando a gente identifica um problema, que é atuar em cima de todas as frentes. Na prática, a gente sabe que, atuando sobre as causas principais, eu vou resolver o maior volume de problemas. Então, em vez de atuar em 10 frentes, eu vou atuar em 2, resolver esses problemas e, com isso, reduzir normalmente em 80% os meus erros. Diagrama de correlação, ele vai mostrar, muitas vezes, se eu tenho alguma correlação e como é que eu vou atuar. Então, por exemplo, será que baixa luminosidade vai me levar a um número maior de bolsas com partículas? Então, eu vou testar isso, e aí, se eu tiver essa confirmação, eu vou aumentar a luminosidade. Eu estou dando um exemplo muito esdrúxulo, mas é só para vocês entenderem a correlação possível. Tá? A organização de um histograma, né, dentro de faixas. Então, para que eu entenda onde é que eu tenho maior volume de problemas e atuar, então, normalmente, a construção do histograma é anterior ao Pareto, para que a gente tome alguma ação. E, uma vez eu tendo processos estabilizados, eu posso utilizar esses gráficos de controle, tá? em que eu tenho não só a meta, que é a linha azul, mas limites inferiores e superiores de aceitação dentro de um processo. Isso a gente pode fazer para qualquer processo, até para tempo de duração de consulta médica. Tá? Com tudo isso, a gente cria toda uma lógica, né, de monitoramento de toda a instituição através de indicadores. Então, desde o que a alta direção pensou, né, como sendo o objetivo principal, né, pode ser lucro, pode ser melhor qualidade da assistência, podem ser vários objetivos aqui. Se eu tiver essa lógica de monitoramento de resultados, eu vou conseguir correlacionar o objetivo da alta direção, por exemplo, uma margem de lucro aumentada, com um resultado operacional, que é o número de bolsas por manipulador. E aí eu vou conseguir trabalhar dentro dessa lógica e sustentar as iniciativas da instituição. Tá? Quando eu tenho um problema, o que eu tenho que fazer? Ou, quando eu quero melhorar, o que eu tenho que fazer? Né? É o famoso ciclo PDCA, planejar, fazer, estudar ou checar e agir. É uma forma estruturada, efetivamente, de tomar ações, tomar iniciativas e melhorar os processos. Tá? Quando é que eu implemento um plano de ação, então? Se eu não conseguir resolver pontualmente uma situação, por exemplo, apagar um incêndio, porque nesses casos é só eu registrar numa ata de reunião ou no e-mail, numa decisão específica. Ou quando eu precisar efetivamente melhorar um processo com base nos números que eu obtive, né, através de indicadores. E aí, quando eu realmente preciso instituir um plano de ação, eu vou monitorar dessa forma, né? O que eu tenho que fazer, quem vai fazer, quando, em que áreas isso vai acontecer, determinada iniciativa, por que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente não para pensar por que a gente vai fazer alguma ação. Sai fazendo e depois tenta chegar num resultado favorável, né? Como é que eu vou fazer e quanto vai custar? Muitas vezes, se eu não tiver estabelecido quanto vai custar, eu não vou conseguir implementar esse plano de ação. Tá? Existe uma outra sistemática de trabalho bastante mais complexa, a gente vem trabalhando já há alguns anos, que é a chamada metodologia Lean Six Sigma. Tá? Isso está entrando forte agora nos serviços de saúde, algumas instituições como a Einstein, a gente lá no Grupo COI,
já trabalha essa sistemática que leva em consideração análises estatísticas, modelos de simulação realística, para que a gente consiga mensurar e efetivamente agir somente sobre aquelas ações que realmente vão dar resultado. Tá? E, por fim, qual é o objetivo? Né? Eu falei bem lá atrás das certificações, das acreditações. Então, seguindo por uma outra linha, que não é a de ter o selo na parede, para que servem efetivamente as acreditações? Tá? Eu posso ter um sistema de garantia da qualidade interno, sem demandar uma auditoria externa. E isso vai me trazer cumprimento de procedimentos, avaliação contínua e melhoria de processos, né? Garantir que os resultados sejam de acordo com o combinado com a alta direção, implantar ações preventivas e muitas vezes de detecção prévia, né? Antes de que determinado erro aconteça, a gente já ter ações instituídas e, quando determinados problemas acontecerem, ações de resolução de não conformidades que realmente sejam efetivas. Tá? Então, se eu implantar um sistema de gestão da qualidade internamente, cumprindo todos esses requisitos, naturalmente eu vou ter uma qualidade percebida diferenciada. Tá? Uma outra possibilidade é essa da acreditação externa. Então, dificilmente uma instituição vai colocar toda uma sistemática de garantia de qualidade e não vai pedir uma avaliação externa, que reconheça o seu diferencial de qualidade. Tá? Então, essas acreditações elas são voluntárias, né? O que a gente conhece melhor no Brasil é a ONA, que é o Sistema Brasileiro, Organização Nacional de Acreditação. Ela está dividida em 3 níveis, então as instituições acreditadas em nível 1, basicamente, atendem à legislação vigente, né? Então, atendem a requisitos de segurança, né, formais, e tem algum gerenciamento de riscos aí instituído. Nível 2, eu já tenho gestão integrada dos processos, então todas aquelas representações que eu coloquei de mapa de processo, formalização de fluxos, sistemática de acompanhamento de indicadores, são a realidade do nível 2, então das instituições que estão acreditadas em nível 2. E o nível 3 já é um diferencial, né? São instituições que vão realmente buscar sempre melhorar e sustentar seus resultados melhorados, né? Que vão buscar sempre a excelência. Não significa que instituições com nível de excelência não tenham erros, mas que tenham indicadores monitorados e planos de ação implementados para melhores resultados. A gente tem também as acreditações internacionais, então as maiores são a Joint Commission e a Accreditation Canada, que tem como maior diferencial o foco no cuidado ao paciente. Então, lembra quando eu falei lá no começo da linha de cuidado, né, dos profissionais envolvidos, da integração multiprofissional? A Joint Commission ela vai entender e avaliar essa lógica. Então, como é que está o fluxo de informação do paciente? Então, os auditores vão olhar prontuários e verificar se a informação que o médico deu é a mesma que o nutricionista deu e que foi entendida pelo paciente. Então, sai dessa lógica, né, que a gente chama de bastidor, de gestão de processos e de indicadores, e vai para frente, para a percepção do paciente e a integração da equipe multiprofissional efetivamente. Tá? Então, só dando o exemplo aqui dos capítulos, vocês vão ver que elas não dizem nada de processos, né, de indicadores. Elas vão dizer, olha, como é que o paciente está chegando na instituição? Como é que estão os direitos do paciente? Como é que é a sistemática de avaliação e cuidado desse paciente? Como é que vocês estão gerenciando os medicamentos? Né? Como é que é a educação de pacientes e familiares? Né? Como é que vocês garantem a segurança do paciente? Então, toda uma lógica de realmente como é que é avaliado o cuidado, a assistência dentro da instituição.
E aí, por fim, eu gosto muito dessa frase do Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, todas essas técnicas, todos esses requisitos, eles servem basicamente para sustentar essa lógica de melhoria de cuidado, de uma assistência efetiva ao paciente oncológico. Tá? São só ferramentas, não são o fim em si. E aí eu deixo os meus contatos, não sei se a gente tem um tempinho para pergunta. Acho que tem. Uns minutinhos. Deixa eu pedir para tu usar esse aqui para responder. Eu alcanço o microfone. Alguém tem alguma pergunta para a Graziela? Eu acho que eu massacrei todo mundo com a quantidade de informação. Assim, a gente poderia falar alguns dias sobre cada um desses tópicos, tá? É só um panorama geral para vocês terem uma outra visão, né, de gestão, de cuidado. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu agradeço novamente a disponibilidade, Obrigada. Graziela. Meus contatos estão aí, qualquer necessidade. Muito obrigada.